Agora eu quero convidá-los a estarem atentos à leitura da biografia da tarde. Hoje falando de mais um personagem fantástico da literatura cristã. E o nome dele é John Bunyan. Para quem nunca viu, está aqui um desenho de John Bunyan para que você possa conhecer, ok? John Bunyan. Muito bem, meus queridos, vamos começar agora, né? Então preste atenção na leitura da biografia dele. John Bunyan, Peregrinos na Terra. Em 1558, Elizabeth I ascendeu ao trono inglês. E alguns anos depois, uma antiga controvérsia sobre vestimentas atingiu seu auge na Igreja da Inglaterra. A questão imediata era se os pregadores tinham de usar os trajes clericais. Mas isso era apenas um símbolo da questão maior a respeito das cerimônias, rituais e liturgias na igreja, resquícios da influência católica. A controvérsia marcou uma crescente impaciência entre aqueles que começaram a ser conhecidos como puritanos, com relação à situação de uma igreja reformada pela metade, que era, no caso, a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Os puritanos, para quem não sabe, foi de onde nós, congregacionais, descendemos historicamente. Elizabeth morreu em 1603, sem deixar herdeiros, tendo indicado como seu sucessor Tiago I, filho de Maria Stuart, que já governava a Escócia. Contudo, desde o princípio de seu reinado, Tiago I opôs-se ao movimento puritano. Em 1625, Carlos I, também opositor dos puritanos, foi coroado rei e em 1645 irrompeu a Guerra Civil. Graças à habilidade militar de Oliver Cromwell, que era congregacional, e a cavalaria puritana bem treinada e disciplinada, que constituía a base do exército parlamentar, derrotou o exército do rei na Batalha de Naseby. A Guerra Civil terminou no ano seguinte. Em 1649, Carlos I foi executado. A monarquia foi abolida e o país tornou-se uma república, sendo que Cromwell assumiu o governo inglês como Lord Protetor até morrer em 1658. No entanto, em 1660, Carlos II ascendeu ao trono e a monarquia e o anglicanismo foram restaurados na Inglaterra, o que marcou o fim do período puritano. John Bunyan nasceu em 28 de novembro de 1628 em Elstow, alguma coisa assim, em Belfort, filho de um pobre latoeiro, Thomas e Margaret, tendo crescido em meio à pobreza. Bunyan não recebeu mais do que uma educação básica e serviu no exército novo do parlamento, liderado por Cromwell, de 1644 a 1647, na Guerra Civil contra Carlos I. Em 1649, casou-se com uma mulher temente a Deus, e por causa do testemunho dela, ele começou a buscar a Deus. Mas foi depois de vários anos de profundo tumulto interior que veio a encontrar paz com Deus, e nisso o ajudou grandemente John Gifford, pastor independente da igreja de São João em Belfort. Esse homem havia sido médico, charlatão e major no exército do rei, mas passou por uma conversão dramática. Bunyan foi apresentado a ele e à sua congregação graças ao testemunho de 3 ou 4 mulheres idosas, que ele ouviu conversando numa tarde quando estavam sentados ao sol. Elas falavam alegremente sobre o novo nascimento em Cristo e sobre algumas experiências maravilhosas que haviam tido. Tempo depois, Bunyan disse: um dia, quando passava pelo campo, essa sentença caiu sobre minha alma: tua justiça está no céu. E parece-me com isso que eu via com os olhos da minha alma a Jesus Cristo à direita de Deus. Ali, afirmo, estava a minha justiça. Assim, onde quer que estivesse, o que estivesse fazendo, Deus não podia dizer de mim:
falta-lhe minha justiça, pois esta estava bem em minha frente, ou bem à frente dele. Também vi, além disso, que não era uma boa disposição do meu coração que tornou minha justiça melhor, nem ainda a sua má disposição que a tornou pior, pois minha justiça era o próprio Jesus Cristo. Agora as minhas cadeias realmente caíram de minhas pernas. Fui liberto das minhas aflições e correntes. Agora pude também ir para casa regozijando-me pela graça e o amor de Deus. Ele descobriu que as mulheres eram membros daquela igreja, onde foi batizado em algum momento entre 1651 e 1655 por Guilford. Já em 1654, Bunyan era diácono na mesma igreja e no ano seguinte começou a pregar em várias congregações batistas de Belfort. 4 obras tiveram forte influência sobre Bunyan: o comentário à Epístola de Gálatas, de Martim Lutero, O Caminho do Céu para o Homem Simples, de Arthur Dent, A Prática da Piedade, de Lewis Byler, e o clássico de John Foxe, O Livro dos Mártires. O nome da primeira esposa de Bunyan, que faleceu em 1655, permanece ignorado. E dessa união nasceram 4 filhos. A primeira, Mary, era cega de nascença. Alguns anos depois, em 1659, Bunyan casou-se pela segunda vez com Elizabeth, com quem teve 2 filhos. Em 1660, a monarquia foi restaurada com o retorno de Carlos II, e isso significou perseguição para aqueles que não se conformavam com a imposição da liturgia e do episcopalismo anglicanos. Em 12 de novembro de 1660, Bunyan, numa franca desobediência civil tipicamente puritana, foi aprisionado por pregar, acusado de fazer reuniões sem autorização do governo e não se conformar com a obrigação de usar a liturgia da igreja anglicana, permanecendo 12 anos na prisão em Belfort, sem nenhuma acusação formal ou sentença. Recusando sua própria liberdade, que dependia dele parar de pregar, sua resposta foi: se eu for solto hoje, pregarei amanhã. Por causa da bondade do carcereiro, ele podia visitar sua família. Certa vez, um pároco, tendo notícias dessas visitas, denunciou o carcereiro. Isso se deu justamente no dia em que Bunyan estava visitando sua casa. Ora, aconteceu que Bunyan começou a sentir-se mal e por esse motivo voltou para a prisão mais cedo do que pretendia. Mal entrara na cela, chegou o fiscal da prisão e começou a interrogar o carcereiro. Todos os presos estão aqui? Respondeu ele. Sim. John Bunyan está aqui? Insistiu o fiscal. Sim, tornou o carcereiro. E como o fiscal quisera averiguar com seus próprios olhos, logo lhe foi apresentado o prisioneiro. Depois desse incidente, o carcereiro disse a Bunyan: você podeis sair quando quiseres, porque sabeis melhor do que eu a hora de voltar. Bunyan então ficou preso quase que continuamente até 1672, porque não se comprometeu a parar de pregar. Nesse ano, ele se tornou pastor da Igreja Batista em Mill Street, em Belfort. Bunyan foi novamente aprisionado em 1675 e, enquanto esteve na prisão, escreveu suas obras mais conhecidas. Dentre elas, a mais notável, alegoria da literatura inglesa, O Peregrino, e depois sua continuação, A Peregrina, publicados graças à ajuda financeira de John Owen. A não ser a própria Bíblia, nenhum livro é mais respeitado entre as classes pobres e média da Inglaterra do século XVIII do que O Peregrino. Desde seu lançamento tem sido mais traduzido que qualquer outro livro cristão. Bunyan também escreveu, após sua prisão, outra alegoria, As Guerras da famosa cidade de Alma Humana, que seria considerada a melhor alegoria já escrita se não fosse O Peregrino. Christopher Hill lista outros 58 livros publicados por Bunyan. Surpreendentemente, a popularidade de Bunyan chegou a ser maior na Escócia e nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Embora tenha recebido a instrução mínima, se tornou um dos autores mais influentes do século XVII. Seu estilo é acessível
e seus livros foram escritos numa linguagem simples. Essas características e a fusão de pensamento e paixão fundamentavam-se nos ensinos clássicos da Reforma a respeito da depravação total do homem, a graça da expiação e da justiça de Cristo, graciosamente imputada por meio da fé. Em sua prisão por quase 12 anos, Bunyan foi separado de tudo que era secundário, e aqueles anos levaram a pensar que ele devia enfatizar as doutrinas primárias e essenciais da fé e insistir nelas. Se alguém lê O Peregrino, sem saber nada da história de Bunyan, não terá a mínima ideia da denominação particular a que ele pertenceu. O que me dominava era ponderar e parar, e tornar a ponderar as bases e o fundamento dos princípios pelos quais sofri. As experiências do peregrino são as de cada cristão, à medida que ele caminha por esta vida em direção ao céu. Bunyan descreveu as provações e tentações, as alegrias e confortos da vida cristã. Enquanto permanecia na prisão, que ele chamava de a Cova dos Leões, começou a escrever suas alegorias. Enquanto eu caminhava pelo deserto deste mundo, encontrei certo lugar onde havia uma caverna. Eu me deitei naquele lugar para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei e olhei, e vi um homem vestido de andrajos de pé em certo lugar, de costas para sua própria casa, um livro na mão e um grande fardo sobre os seus ombros. Viu abrir o livro e lê-lo naquele lugar. E enquanto lia, chorava e tremia, e não podendo mais se conter, saltou um lastimável clamor, dizendo: que hei de fazer? Quem conhece sabe que isso aqui, esse trecho, é a introdução do livro O Peregrino. E em nenhum outro lugar da literatura cristã é tão perfeitamente descrita a relação entre a paz espiritual e a visão da cruz. Cristão correu assim até que ele chegou a um lugar um tanto elevado. E naquele lugar se erguia uma cruz e um pouco mais abaixo um sepulcro. Assim eu vi em meu sonho, que exatamente quando o cristão chegou até a cruz, seu fardo se soltou de seus ombros e caiu de suas costas e começou a rolar e continuou assim até que chegou à boca do sepulcro, onde caiu e não o vi mais. Então, cheio de contentamento e alívio, o cristão exclamou com o coração repleto de felicidade: ele me deu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. Pela sua angústia, pela vida e pela morte. Chorando e pulando de pura alegria e com o coração pleno de profunda paz, ele deu 3 pulos de alegria e foi embora cantando: bendita a cruz, bendito o sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Assim escreveu John Bunyan sobre a sua conversão. Quando ele encontra com Cristo na cruz, a mensagem do Evangelho pregado na cruz, o fardo de seus pecados cai. Esta é a grande mensagem do livro O Peregrino. Estamos lendo sobre a história da vida de John Bunyan. Como escreveu James Hudson, a intenção de Bunyan em sua obra O Peregrino era lançar mão das experiências vividas pelos israelitas em sua jornada fora do Egito, aplicando-as a si mesmo e a outros cristãos. Numa narrativa cheia de suspense, Bunyan constrói personagens: evangelista, adulação, malícia, Apolion e vigilância. E lugares alegóricos como desfiladeiro do desespero, o pântano da desconfiança, a feira das vaidades e o rio da morte, que aparece na viagem de cristão, o peregrino, rumo à cidade celestial. Outro trecho do livro. Os cidadãos da feira da vaidade, portanto, trouxeram fiel para fora para fazerem com ele conforme a lei deles. E primeiro o açoitaram, depois o esbofetearam, lancetaram a sua carne com facas, o apedrejaram com pedras, então furaram-no com suas espadas. E por último de tudo, queimaram até as cinzas no estaca. Dessa maneira, Fiel chegou ao seu fim. Agora eu vi que ali estava atrás da multidão uma carruagem e uma parelha de cavalos, esperando por Fiel, que,
Tão logo quanto seus adversários o haviam matado, foi levado nela, através das nuvens, ao som de trombetas, ao caminho mais perto para o portão celestial. James Hudson diz que a estrutura alegórica de Bunyan, que Bunyan nos dá a impressão de toda a visão da teologia da aliança, do chamado eficaz para a justificação, santificação e glorificação. Tudo é uma só realidade, embora experimentada em etapas. A peregrinação é um longo processo de conversão ou santificação que continua por toda a vida da pessoa. Como ele escreve, os conflitos mais violentos e dramáticos ocorrem cedo nas experiências dos cristãos, como o encontro com Apolion. A sociedade hostil, retratada em Feira das Vaidades, surge mais tarde. Porém, mesmo quando experimentados na vida cristã, podemos ainda entrar no desespero, como o próprio cristão no castelo da dúvida. Na verdade, o cristão encontra-se dominado pela dúvida ao longo de toda a sua peregrinação, pois Bunyan jamais sentiu que os cristãos vivem totalmente seguros de sua fé, pelo tempo em que estiverem nesse mundo. E mesmo após experimentar tantos livramentos, atravessar o escuro rio da morte ainda é uma passagem assustadora. Ainda segundo James Hudson, o grande triunfo da vida meditativa de Bunyan reside em ver no céu a fonte para o cristão de todas as suas excelências, não como uma fuga do corpo, mas como a verdadeira integração do corpo, da alma e do espírito. Todos os conflitos de personalidade, todas as tensões e todas as contradições, tudo é agora harmonizado, unificado, redimido e finalmente glorificado. Para Bunyan, a orientação desse caminho é dada pela palavra de Deus, tanto no início quanto no fim da peregrinação. Os puritanos foram grandes guerreiros espirituais. Encaravam a vocação cristã como uma interminável luta contra o mundo, a carne e o diabo, e se armaram para tal conflito. E as obras alegóricas de Bunyan são a história dessa luta quase constante contra esses três inimigos. Como John Gary escreveu em 1646 em seu folheto O Caráter do Velho Puritano Inglês ou Não Conformista, toda a sua vida ele a tinha como uma grande guerra, onde Cristo era seu capitão. Suas armas, oração e lágrimas. A cruz, seu estandarte. E seu lema, o que sofre, conquista. Olha que lindo. Vincit qui patitur, o que sofre, conquista. Em outro livro de Bunyan, A Peregrina, o pastor puritano ideal chamado Grande Coração, que age como um guia, instrutor e protetor do grupo de Cristiana, também figura no papel de matador de gigantes, tendo lutado e destruído os gigantes Cruel e Desespero no decorrer da narrativa. Quando o grupo de peregrinos encontra-se com outro personagem puritano ideal, valente pela verdade, tendo seu rosto todo ensanguentado, pois acabara de ser espancado por 3 assaltantes, cabeça doida, sem respeito e pragmático, então tem lugar o seguinte diálogo. Disse Grande Coração, a valente pela verdade: tu tens te conduzido com dignidade. Deixa-me ver a tua espada. Ele lhe a mostrou. Tendo-a tomado em sua mão, olhou para ela por algum tempo e disse: ah, é realmente uma lâmina de Jerusalém. Valente pela verdade, diz: é verdade que o homem tenha em uma dessas lâminas brandindo-a na sua mão habilidosa. E ele poderá atirar-se contra um anjo. Ele não precisará temer segurá-la, se ao menos souber onde colocá-la. Seu fio nunca ficará embotado. Cortará carne, ossos, almas, espírito e tudo mais. Grande Coração diz: lutastes por muito tempo, não estás cansado? Valente pela verdade diz: lutei até que minha espada grudou-se à minha mão. Mas quando a mão e a espada ficaram unidas, como se a espada fosse uma continuação do meu braço,
e quando o sangue me escorria pelos dedos, então passei a lutar ainda com maior coragem. Grande Coração responde: fizeste bem, resististe até o sangue na luta contra o pecado. Uma das facetas da grandeza de Bunyan e do movimento puritano era sua ênfase em que o cristão verdadeiro não pode confiar em ninguém, senão somente em Deus, em sua revelação, e deve apoiar-se exclusivamente na palavra de Deus. Em contínua hostilidade contra todos os males que se interpunham no caminho da piedade e da verdadeira fé. Ainda que eles amassem a paz, havia a prontidão de saírem a campo na luta contra esses erros e continuarem lutando enquanto houvessem tais males. E o cristão será bem sucedido em suas batalhas e peregrinações, não por causa de sua astúcia ou pela prática de exercícios espirituais, mas sim por causa da graça de Deus recebida por meio da fé. Por influência de Owen, Bunyan foi novamente libertado em junho de 1677. Quando ele pregava em Londres, cerca de 1.200 pessoas acorriam para ouvi-lo durante os dias de semana, pela manhã. Aos domingos, quase 3.000 pessoas se reuniam para ouvi-lo. John Owen, um dos maiores teólogos da época, ao ser questionado pelo rei Carlos II por que ouviu um latoeiro inculto, replicou: pudesse eu possuir as habilidades do latoeiro para pregar, e, se apraz a sua majestade, alegremente renunciaria a todo o meu estudo. Imaginou? Quem disse isso foi o grande John Owen. Em 1688, ele serviu como capelão do prefeito de Londres, Sir John Shorter. Em uma das viagens para pregar naquela cidade, em julho de 1688, ele proferiu seu último sermão em João 1, verso 13. Suas últimas palavras no púlpito foram: vivam como filhos de Deus, para que possam olhar seu Pai no rosto com segurança mais um dia. Bunyan morreu em 31 de agosto de 1688, aos 60 anos, depois de 10 dias de uma violenta febre, contraída após uma longa viagem a cavalo, debaixo de forte chuva. Suas últimas palavras foram: toma-me, pois eu venho a ti. Foi enterrado no cemitério de Bunhill-Fields, em Londres, onde fora também sepultado o corpo de Owen. E aquele pregador, proibido de ministrar a pequenos grupos em lares pobres, através de seus livros, prega hoje a milhões de pessoas de todas as terras e gerações. Enquanto aqueles que procuraram tapar-lhe a boca para que não falasse, jazem hoje num pó do esquecimento. Que linda frase, não é? Com isso, a gente termina hoje mais uma biografia, para a sua edificação. Falamos desse gigante homem de Deus, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, A Peregrina e tantos livros maravilhosos. Bem, se você puder, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, no Balaio Literário, compartilhe com seus amigos e irmãos em Cristo, para que eles possam crescer nesse período de quarentena, de dificuldade. Possamos esperar em Deus, porque dias melhores nós temos ainda onde vir. Vamos orar? Espero em Deus que você seja grandemente abençoado a cada dia, que Deus lhe guarde, lhe proteja de todo o mal. Hoje à noite nós temos a nossa devocional em família. Estaremos aqui, se Deus nos permitir, de 8 às 9. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pai, damos-te graça, Pai Santo, muito obrigado por esses momentos em tua presença. Abençoa cada um dos teus filhos que estão vindo, aqueles que vão vir depois, e que o teu nome, ó Deus, seja em tudo engrandecido e honrado. Dá-nos a tua graça a cada dia, fortalece os nossos corações, que possamos aprender a confiar cada vez mais em ti, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Assim que nós oramos, assim que nós te agradecemos por tudo ao Senhor,
em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo e as consolações do Espírito seja com todo o povo de Deus.